fazê-lo então. Então o tema da aula de hoje é mito de finitude. Você sabe o que é mito? Atualmente a gente usa muito como mentira, né? Como se fosse algo que não fosse verídico, verdade. Mas dentro das religiões, mito é geralmente uma história sagrada. Uma história fantástica, fabulosa, né? Que busca narrar e explicar a origem das coisas. E geralmente nessa explicação da origem eles envolvem aí as divindades, os deuses. Então são os deuses que são os responsáveis pela origem de tudo que existe. E vamos falar mais especificamente hoje de mito de finitude, né? Finitude quer dizer que de alguma maneira os seres vivos, em especial o ser humano, são finitos. O que significa isso? Que tem um fim, né? A gente nasce, cresce, alguns reproduzem, alguns não crescem, né? Continuam pequenos. Nasce, cresce, reproduz e morre. Somos finitos, somos seres temporais. Então a gente tem uma limitação no tempo. A gente não vai viver eternamente, um dia a gente vai morrer. Então tem mitos que explicam aí o porquê que a gente morre e se há alguma coisa depois da morte, né? Um dos temas recorrentes aí nas religiões é a temática da morte, da finitude. Quer dizer que a gente vai morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. E será que a morte é o fim de tudo? É isso que as religiões e os mitos tentam explicar. Então parece uma preocupação do ser humano. A maior parte das sociedades humanas preocupam-se com o destino que a gente vai ter depois que a gente morrer. Não faltam explicações das religiões. Para alguns grupos, a morte é só uma passagem. A gente vai passar dessa vida para uma outra vida, né? Para outros, a morte nem existe, né? O espiritismo kardecista, por exemplo, o budismo, algumas religiões tradicionais africanas e indígenas, para elas a morte não passa de uma ilusão. Na verdade, a vida continua. Já para outros, né, trata-se de entrar no reino dos céus, no cristianismo, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno depois que morre, né? Todas essas explicações elas são diferentes. São diferentes formas aí para tentar, de alguma maneira, explicar o mesmo fenômeno. Assim como a criação de tudo é explicada através dos mitos de criação, que fala do criacionismo, que Deus ou os deuses teriam criado todas as coisas, né? Onde os deuses, os seres cósmicos, né, eles criaram tudo que existe. Há também histórias de como a morte foi criada, o motivo de nós morrermos, por que a gente morre. Cada religião vai explicar a morte de uma maneira diferente, né? Que nada mais são do que explicações mitológicas. Então a palavra mito também tem diferentes significados, né? Geralmente nós usamos elas como sentido de mentira. Mas o sentido de mito que vamos usar aqui é no sentido da narrativa fantástica, da história fabulosa, religiosa, né? A palavra mito vem do grego mitos, ou mitós, e era usado nesse sentido mesmo de palavra, né? De uma narração, de uma explicação, de uma história, que tinha os deuses e os semideuses gregos como personagens. Mas é importante a gente lembrar que os povos também possuem palavras diferentes, muitas vezes com sentido também diferentes. Por exemplo, os Yorubás, uma cultura, uma etnia africana, eles usam a palavra Itã para descrever as histórias dos orixás. Os orixás são uma espécie de deuses da mitologia africana. Que são os reis, as rainhas do passado que ficaram ou foram tão poderosos aí que eles se tornaram divinos, deuses, né? Então o mito ele pode ser definido como uma narrativa fantástica, fabulosa, que conta as histórias aí de um tempo muito distante e explica como as coisas ou como algo foi criado. Esse tempo de que falam os mitos, nós o chamamos de tempo mítico, que seria um tempo distante, lá dos primórdios, do início, né, de todas as coisas, um tempo muito distante para o ser humano. Então os mitos tratam de assuntos aí da criação e também da morte, ou da finitude humana. É importante destacar aí que essas explicações elas tratam aí de uma realidade, né? E a forma como os religiosos veem são mais que simples histórias, tratando elas como fatos incontestáveis, como dogmas, como verdades de fé. Um exemplo de mito relacionado à morte é o Iku, na cultura Yorubá, onde eles explicam aí por que a morte foi criada e com que objetivo, tratando a morte como alguém que existe com um objetivo. E se explica como que
esse povo, né, ele entende e se relaciona com a morte. Então, cada religião tem a sua forma de tentar explicar o porquê de nós morrermos. No cristianismo, a morte, por exemplo, entrou no mundo por quê? No cristianismo lá, você lembra de Adão e Eva? Eles não morriam. A morte começa a existir depois que eles pecaram, né? A Eva comeu a fruta, o fruto proibido, depois deu para Adão, e os dois foram condenados a morrer, e o homem ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho, e a mulher foi condenada até as dores do parto. Na mitologia grega, por exemplo, a morte foi um castigo. O Prometeu roubou fogo. Depois você fecha, né? Não vão sair sempre assim quiser, porque nós vamos sem a zona. A branca e a sim. Só fecha a janela. Beleza. Leva a chave. Certinho. Então, na mitologia grega, é um castigo que Deus dá para os homens, Zeus, né? O Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos, aí como castigo, Zeus fez a primeira mulher e deu para ela uma caixa, e proibiu ela de abrir a caixa, porque a caixa devia ser um presente para o homem. Só que a mulher Pandora, curiosa demais, abriu a caixa. Na hora que abriu a caixa, saiu tudo de ruim que existe no mundo. Até então não existiam as coisas ruins, não existia a morte, não existia doença, não existia guerra, não existia violência, não existia corrupção, não existia nada de ruim. Quando ela abriu a caixa, da caixa saiu tudo de ruim. Então, assim que a morte entrou no mundo. A mesma coisa acontece no mito indígena. Os índios, uma das etnias indígenas, dizem que no começo dos tempos só existia o dia, não existia a noite. Então, os índios tinham que trabalhar o tempo inteiro, né? Ficavam o dia inteiro acordados, não dormiam, não descansavam, eles estavam cansados daquilo. Um dia eles resolveram ir até a cobra grande, que era uma espécie de deusa daquela tribo, e pedir para ela algo diferente do dia. Aí saíram os índios e foram até a cobra grande, pediram para ela. Ela falou: tudo bem, vou conceder para vocês, mas vou dar para vocês em cocos. Mas vocês não podem abrir os cocos antes de chegar na tribo, na aldeia. E ela deu os cocos para os índios estavam voltando. E aí, na volta, eles escutaram uns barulhinhos engraçados dentro dos cocos. Eles foram curiosos a abrir o coco antes de chegar na aldeia. E aí do coco saiu a noite, a escuridão. Tudo ficou escuro, eles não enxergavam mais nada. E saiu também os animais peçonhentos. Saiu escorpião, cobra venenosa. Começou a picar eles e eles começaram a morrer. Então a morte surgiu assim nessa mitologia. Então, todas as mitologias tentam explicar de alguma maneira por que nós somos finitos, ou seja, porque nós morremos. Segundo o texto, qual que é a definição de mito, então? Uma narrativa fantástica, né? Fabulosa, que conta as histórias de um tempo muito distante e explica como as coisas foram criadas, né? Através da ação e intervenção dos deuses. Ainda de acordo com o texto, o mito é importante para compreender as religiões, pois eles contam sobre mentiras. Os mitos são a realidade para todo mundo? Também não. Pois através dele nós podemos compreender bastante sobre a visão do povo que deu origem àquela narrativa mitológica. Sim, os mitos são histórias que dão para a gente entender como é que aquele povo interpreta a realidade, como ele se relaciona com a sua religiosidade. Os mitos não tratam de assuntos relacionados à criação da vida. Eles tratam sobre a criação de todas as coisas, né? Quais as diferentes visões sobre a morte que são faladas no texto? O texto fala de algumas aí, né? A morte, por exemplo, para o espiritismo kardecista, para o budismo, para os indígenas, para os iorubás da África. Então, fala dessas diferentes religiões aí. Espiritismo kardecista, budismo, as tradições religiosas de matriz africana, de matriz indígena. Fala também do cristianismo, né?
Vamos falar de diversas religiões aí, diversas culturas religiosas. E por hoje é isso aí. Alguma dúvida sobre a atividade? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.